O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Give us today our daily bread. Perceba que a intenção de Jesus em ensinar isso See that Jesus' intention by teaching us that não tem a ver com comida, has nothing to do with food. tem a ver com relacionamento. It has to do with relationship. Porque se fosse só comida, Because if it were only food, a oração seria assim: dá-nos o pão nosso de cada mês. the prayer would be, give us our monthly bread. Já fazia um pedido para o mês todo. Okay, we would ask for the whole month. Mas não, Deus quer que todos os dias a gente vá buscá-lo. No, God wants that we want to seek for Him. We go seek for Him every day. Se lembre de Israel, Remember Israel, quando estava no deserto when they were in the desert, e caía do céu o maná, um tipo de pão. and there was manna, a kind of bread falling from the skies. Eles podiam recolher apenas o pão para um dia, They could gather only enough for one day, com exceção da sexta-feira que podia pegar para 2 dias por causa do sábado. with the exception of Friday, where they could get it for 2 days for Saturday. Mas se algum avarento pegasse pão para 2 dias, But if someone greedy would take bread for 2 days, com medo que amanhã não viesse pão mais, afraid that tomorrow there wouldn't be any bread, no outro dia aquele pão não estava mais disponível para consumo. on the other day he wouldn't eat it anymore. It wasn't good anymore for eating. Ele estragava. It was rotten. Sabe aquela oração que você fez ontem? You know that prayer you made yesterday? Aquela bênção que você recebeu ontem? That blessing you got yesterday? Estragou. It is rotten. Porque todos os dias Because every day Deus quer ver você. God wants to see you. A forma da provisão de Deus não é fazer chover pão, The way of God's provision is not to make bread fall from the skies, mas é nos dar capacidade de prover o nosso lar. but it is to make us able to provide for our homes. Veja que Deus propõe a nós uma parceria. See that God proposes us a partnership. Você faz a sua parte, Ele faz a dele. You do your part, He does His. E o texto continua. And the text goes on. Perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos nossos devedores. Versículo 12. Forgive us our debts as we also have forgiven our debtors. A prova de que somos perdoados por Deus, ou que nos sentimos perdoados, é quando começamos a perdoar. The proof that we feel forgiven by God is when we start to really forgive. Quando uma pessoa tem dificuldade de perdoar outra, When a person has difficulty forgiving another one, é porque ela não se sente perdoada por Deus. it's because she doesn't feel forgiven by God. E isso é muito feio, And this is very bad porque Deus insiste em te dar o perdão. because God insists in giving you forgiveness. Mas algumas pessoas pensam, era impossível Deus me perdoar daquilo que fiz. But some people think it is impossible that God will forgive me for what I did. O que eu fiz é muito feio What I did is too ugly para Deus me perdoar. for God to forgive me. Quem pensa assim é porque mede o Deus pela sua régua. Who thinks like that thinks that God thinks like you. Porque eu não faço, eu não acho que alguém seja capaz de fazer por mim. Because I can't do it, I don't think someone would be able to do it for me. Por isso que essa parte da oração That's why this part here of the prayer fala de restauração de relacionamentos. talks about restoring relationships. É receber o perdão de Deus, It's to receive God's forgiveness, reconhecer o perdão de Deus recognize God's e forgiveness, ser tão grato por isso and be so grateful for that que eu posso perdoar quem também me ofende. that I can forgive whoever offends me. Perdoo as minhas dívidas, Forgive my debts assim como eu perdoo os meus devedores. the same way I forgive my debtors. E agora a parte mais linda. Now the most beautiful part, Capítulo 6, versículo 13. chapter 6, verse 13. O versículo 13 diz assim: não nos conduza à tentação, mas livra-nos do mal. Verse 13 says, and lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. Uma coisa precisa ficar clara para você nesse texto. Something must be clear for you. Tiago, capítulo 1, versículo 13, afirma veementemente, James chapter 13, verse com 1 firmeza: affirms vehemently, Deus não tenta a ninguém. God does not tempt anybody.
Mas Deus permite que a nossa fé seja posta à prova. But He allows that our faith is put to prove. A tentação não é te levar a querer beber, fumar e coisas comportamentais. Temptation is not about behavioral things like drinking, smoking, tempting you to do that. Não é essa tentação que ele se refere. This is not the temptation He refers to. A tentação que eu e você sofremos é uma tentação de nos afastarmos de Deus. The temptation that you and I suffer is the temptation of being away from God. Neste tempo de pandemia, muitos estão sofrendo esta tentação fortemente. In this pandemic times, many people are suffering this temptation very strongly. Acham que a vida espiritual alimentada apenas por redes sociais é suficiente. They think that spiritual life that's being fed only by social net is enough. Não é. Estão nutrindo uma relação virtual com Deus. It is not. This is a virtual relationship with God. Porque de fato Deus não mora neste templo. Because God actually really doesn't live in this temple. Mas a partir do momento que 2 ou 3 estão reunidos em seu nome, Ele também está. But from the moment 2 or 3 are reunited in His name, He is also there. E você sabe como é que o diabo tenta as pessoas a se afastarem de Deus? And you know how the devil tempts people to be away from God? Preste atenção que isso é revelador. Pay attention because this is very revealing. A forma que o inimigo usa para afastar as pessoas de Deus é isolando-as. Okay, the way that the devil tempts people to be away from God is by isolating them. Porque sozinhos estão vulneráveis. Because they're vulnerable when they're alone. Pastor, onde é que está isso na Bíblia? Where's that in the Bible, Pastor? Mateus capítulo 4. Matthew chapter 4. Eu preciso que você leia isso. I need you to read that. Please open your Bible. Você conhece a história do batismo de Jesus? You know the history of Jesus' baptism. E Jesus, depois do seu batismo, no capítulo 3, And after his baptism in chapter 3, logo no capítulo 4 diz assim: então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto. right in chapter 4 it says, then Jesus was led by the Spirit into the desert Para ser tentado pelo diabo. to be tempted by the devil. Jesus não foi levado para uma multidão para ser tentado. Jesus was not taken to a multitude of people to be tempted. Jesus não foi levado para os seus amigos para ser tentado. Jesus was not taken to his friends to be tempted. Ele foi levado para um lugar deserto, He was taken to a desert place, vulnerável. vulnerable. E as 3 tentações do diabo a Jesus: And the 3 temptations from devil to Jesus, transformar pedra em pão, to make rock into bread, se jogar de um alto monte para que os anjos o segurem, to throw himself from a high mount so the angels would get him, ou receber todas as riquezas, se prostrado adorar ao diabo, or to bow to the devil so he would receive all the richness of the world. não tinha outra intenção senão tirar Jesus do propósito da cruz de salvação. The 3 temptations had no intention but to take Jesus away from his purpose on cross. Por isso, quando nós oramos, Senhor, livra-me do mal, não me conduza à tentação, So that's why when we pray, please, Lord, deliver us from the evil ones and do not lead me to temptation. nós estamos dizendo: Senhor, não me deixe vulnerável. We are asking, Lord, please don't make me vulnerable. E para que você não fique vulnerável, você precisa estar inserido na comunhão. So in order for you not to be vulnerable, you have to be inside communion. E o versículo 11 do capítulo 4 é tremendo. And verse 11 from chapter 4 is tremendous. Depois que Jesus sofre a tentação, After Jesus is tempted, diz assim: he says, então o diabo o deixou. then the devil left him. E eis que os anjos chegaram e o serviram. And then angels came and attended him. Já era para tu estar gritando aí agora. You should be screaming glory now. Quando nós resistimos à tentação, Deus envia os seus anjos para nos servir. When we resist temptation, God sends his angels to serve us.
E os anjos podem ser a pessoa que está do seu lado. And the angel can be the person who is next to you. Deus envia anjos celestiais para servir. God sends heaven angels to serve you. Mas Deus usa pessoas como anjos para servir você. But he also uses people Pessoas as que angels. te abençoam. People that bless you. Pessoas que oram por você. People that pray for you. Pessoas que te ajudam a carregar o fardo. People that help you carry your burdens. Não vá para o deserto, Don't go to the desert a menos que Deus te mande para lá. unless God sends you there. E é essa oração And this is the prayer que Jesus pede para as pessoas fazerem no Pai Nosso. that God asks people to pray in the Lord's. Não nos Prayer. conduza à tentação. Do not lead us into temptation. Não nos leve para o lugar do isolamento. Do not lead us to isolation. Não nos deixe ir para o lugar da vulnerabilidade. Let us go to the place of vulnerability. Livra-nos desse mal. Deliver us from this evil. Tem horas que nós vamos ter que ir. There are times that we have to go E there. aqui eu caminho para o final. And now I'm going to the end. É hora de você dizer: ah,